olha como, a partir desse episódio, o peso de todas as ações se tornaram diferentes, cara. Mandaloriano, episódio 7 da terceira temporada. Vamos lá de trilogia Thrawn, né? Thrawn, do Timothy Zahn. Fanservices ilimitados. Coisas fofas e desnecessárias, uma grande referência a Tartarugas Ninjas e aprofundamento do conceito de liderança. Antes de continuar, porém, pedidos e avisos, tá? Esse vídeo contém spoilers do episódio, fica então por sua conta e risco. Cogite deixar o like, se inscrever em algum momento aqui desse vídeo. É rápido, ajuda demais, mas também só se você quiser. E agora sim, vamos lá ao que interessa. O grande trabalho desse capítulo aqui foi conectar tudo que aconteceu ao longo da temporada e ele acho que faz isso muito bem. A gente começa de maneira extremamente promissora do ponto de vista estético, quase como se a gente estivesse em Blade Runner, né? Com a oficial anistiada, entre aspas, aqui andando para encontrar com o holograma do Moff Gideon e entregar um pouco mais desse grande plano aí que tá passando por detrás dos panos. Enfim, o Gideon, e isso é algo que me agrada bastante, é alguém que usa o furo do furo, ou seja, a lacuna da lacuna, né? Ele tem sim as mesmas ideias do Antigo Império, mas segue a partir de um caminho um pouco mais egoísta. Sabemos, obviamente, que o seu egoísmo tem um limite, porque a gente viu a configuração da Primeira Ordem na trilogia 7, 8 e 9, mas ainda assim é muito interessante vê-lo se aproveitando da lacuna, ou seja, se aproveitando de quem se aproveita. Seu plano, dito aqui ao melhor estilo vilão do Batman da década de 60, terrível cena, inclusive. Só faltou uma risada no final, mas eu sou do mal. O seu plano é construir uma raça suprema, combinando aí as melhores partes da clonagem entre Jedi e Mandalorianos. O que faz dele uma belíssima opção para ser baterista da cantora Aurora, mas mostra também o quanto a sua ideia de supremacia vai muito além do que os remanescentes do Império almejam. Agora o Gideon assemelha-se a uma figura hedionda, que é o Anjo da Morte, que infelizmente existiu na Segunda Guerra Mundial, inclusive até pela forma meio alegórica como ele desce ali de cima do plano, né, com o seu jetpack, sua roupa preta ali, literalmente trazendo morte, por aí vai. O Anjo da Morte foi o sórdido nazista que realizava experiências bizarras, cruéis, desumanas em prisioneiros, especialmente em campos de concentração. O lixo lá do Dr. Mengele. Ele é visivelmente uma figura de inspiração aqui para a vilania e para os propósitos do Moff Gideon. Na verdade é uma mistura com também o Dr. Persh, né? Então o Dr. Persh representa o lado mais cabal, mais direto desse cara que infelizmente existiu, e o Moff Gideon é essa figura do Anjo da Morte que é atrelada a esse desgraçado do Mengele. Enfim, o Conselho das Sombras, que anteriormente só havia aparecido nos livros, além de trazer todo esse clima que o Império nunca perdeu de fato, mostra como esses remanescentes precisam voar abaixo do radar e como as antigas lideranças são sempre a esperança da volta triunfal de um modelo. Tenha sido ele um modelo ruim ou bom, mas do antigo modelo. E ainda mais em face à tentativa do novo modelo prosperar e não conseguir, né? O que nesse caso é, infelizmente, o modelo ideal, ou melhor, o momento ideal, por incrível que pareça, para o velho modelo ressurgir, inclusive como um novo, como se fosse algo retumbantemente novo. Nesse gap, né, nesse espaço, se uma liderança sobrepujar a do antigo modelo entre os dissidentes, ou seja, se algo velho representar algo novo para os dissidentes, automaticamente leva consigo toda a lealdade que já existiu um dia, mas vem também com o sentimento de novidade, né? E por isso também de esperança. É fundamental entender isso para entender a rapidez com que a Primeira Ordem ressurge. Parece uma cena simples, mas é especial para a gente entender todo o lance da Primeira Ordem. Snoke, né? Só antecipando aqui alguns assuntos lá da trilogia 789, não vem com a lealdade necessariamente criada pelo visto, mas provavelmente com a lealdade assimilada em relação à de Thrawn, né, que ainda dominava bastante ali. E por sua vez também o Thrawn, né, vem com essa herança do Palpatine e do Vader. A aparição do Papai Hux, inclusive, mostra isso também, que muito da Primeira Ordem começa dali, só procurando, quem sabe, uma figura realmente relevante para seguir face à queda das antigas figuras. É o tal do poder disciplinar sendo mostrado aqui, através de transferência de uma estrutura, nesse caso ao Gideon, que quer demonstrar força ante a Nova República, o que agrada, no caso, a maioria do Conselho, vem a sensação de revanchismo que é representado pela maioria daquele Conselho e que poderá levar essa mesma estrutura, já que a gente está agora jogando no Gideon, na frente
vai ser levada para o Snoke. Perceba que elementos, como por exemplo a guarda pretoriana, que o Snoke usa, aparentemente começa a ser manipulada quando ela é disposta, né, disponibilizada para o Gideon, ou seja, o Gideon pode ser essa figura de transição, seja pela falha, já que o Hux, salvo engano, ele estava contra o Gideon, ou pelo um sucesso pontual e por isso a demonstração de que algo no futuro próximo pode prosperar, trazendo a desgraça que foi o Império de volta, né? E isso acontece, é importante demais entender, sem o lance do carisma que os outros líderes tiveram, porque agora a gente tá falando de estrutura material. Então, nem ele, no caso o Snoke, nem o filho do Hux tem esse carisma. Eles têm estrutura, material, coisa. Então a importância das estruturas e sistemas de poder na formação e manutenção da lealdade, que é o que a gente viu acontecer aqui para com Gideon, em vez de focar apenas nas habilidades individuais daquele líder, ou como eu já disse, do seu carisma, garante que a Primeira Ordem tivesse ressurgido assim tão rapidamente, com tanta força, como aconteceu e como a gente viu no 789, né? Em resumo, ela pegou o espaço perfeito entre o Império e a Nova República, afinal no Conselho praticamente só se falou em estrutura e Thrawn, e atuou exatamente nesse espacinho. Tudo isso vem dos meus livros favoritos aí de Star Wars, né? A trilogia Thrawn, escrita pelo Timothy Zahn. A Atreus coloca aqui na tela O Herdeiro do Império, link no primeiro comentário, tá? Essa trilogia, com a aquisição da Lucasfilm pela Disney, viraram Legends, ou seja, deixaram de ser canon, né? Mas agora, como muitas coisas já aconteceram, vão voltando aqui aos poucos. Então tira aquela face do Luke, né, a importância dos Jedi, e deixa mais essa questão política, que é o que me agrada mais na trilogia Thrawn. O episódio inclusive trouxe o Capitão Pellaeon aqui pro Conselho das Sombras, bem como também algumas discussões desse livro Herdeiros do Império. O Capitão Gilad Pellaeon é um oficial extremamente leal da Marinha Imperial. Ele serviu durante o Império Galáctico, né? E posteriormente sob o comando do Grão-Almirante Thrawn, continuando inclusive o seu serviço mesmo após se recusar ali a se render. Então ele continuou atuando mesmo depois que houve, de certa forma, uma vitória, uma rendição e etc, né? Essa rendição agora a gente entende que foi para anistia, então ele não é anistiado. O Pellaeon, ele é conhecido por suas notáveis habilidades táticas e desempenhou um papel importantíssimo na trilogia Thrawn, além também de alguns outros livros e histórias aí do universo expandido de Star Wars. Um dia eu posso falar mais sobre ele. Eu tive uma conversa com o Timothy Zahn, que é o autor dessa trilogia, quando ele esteve aqui no Brasil, no qual eu mencionei que o Pellaeon me lembra bastante o almirante Karl Dönitz. Dönitz, ele foi um comandante naval alemão durante a Segunda Guerra Mundial, liderou os temíveis submarinos U-Boats, né? Você deve vê-los ali no filme do Tom Hanks chamado Greyhound. E mesmo com as derrotas levando quase ao fim ali da Segunda Guerra, o Dönitz era tão importante que continuar a servir, não só importante, muito leal, que continuar a servir enquanto muitos ali já iam se rendendo. Ele chegou, inclusive, a ser nomeado pelo Hitler como seu sucessor nos últimos dias ali do conflito, só pra você ter uma ideia do tamanho dessa figura ali pros nazis, né? Então, por mais que o Thrawn seja uma figura que fica entre o Hitler e o próprio Dönitz como um e se da vida real levada à fantasia, adaptando esse e se, foi o que eu falei pro Timothy Zahn, né? O Capitão Gilad Pellaeon pode ser considerado o Dönitz de Thrawn, dada toda a sua lealdade ao líder, mesmo com ele desaparecido nesse caso. E sim, na época o Timothy Zahn concordou, não sei hoje. Toda essa questão do Conselho das Sombras, esses detalhes muito específicos, são pra mim ponto altíssimo aqui desse episódio. É onde eu me encontro totalmente do jeito que eu gosto de estar, né, de pertencer a Star Wars. E acho que mais do que isso, é puro fanservice também, só que é a favor da narrativa, a favor de finalmente criar uma ameaça palpável para a temporada. E aqui vem uma crítica à temporada, porque o que aconteceu nesse episódio me leva a refletir como algumas cenas elas poderiam, sei lá, estar espalhadas, destiladas em uma segunda linha narrativa sempre presente por aqui, né, ao longo dos episódios passados, quer que seja, o que adicionaria um pouco mais de tensão a tudo que a gente viu. A nave ali provando a fuga do Gideon, a meu ver, foi muito pouco, ainda mais depois da gente dar uma olhada no tanto de potencial que tem esse assunto. Vide esse episódio. Se de um lado os remanescentes imperiais estão debatendo sobre liderança, não é tão diferente ali com relação aos Mandalorianos. O encontro frio entre os Death Watch e os Children of Watch, né, as duas tribos rivais, é a prova de que
Nem mesmo a figura do Darksaber é suficiente para unir tudo aquilo dali. Como o Jim fala, o Darksaber não é tão relevante para ele e seu povo. Eles não fazem parte daqueles conchavos políticos mais do planeta, já que eles são da Lua, né? Então isso é mais um ponto a favor do Jim, inclusive no episódio passado, em se desfazer tão facilmente do Darksaber para resolver um lado da história e também tentar adiantar a resolução maior da união do seu povo. Se não é relevante pra ele e é relevante pro outro, leve-o, né? E ele tá super leal a Bo-Katan. Porém, ele mostra o que é realmente importante. O episódio constrói isso muito bem. Ao trazer um pouco mais do seu passado, do passado da Bo-Katan no caso, enquanto estavam literalmente navegando pelas rochas de Mandalore, né? Inclusive ali o timoneiro sendo o Skinny Pete de Breaking Bad, a Bo-Katan, ela adiciona uma visão de liderança honrada quando ela conta lá sobre o seu passado. Ora, se ela abrir mão do Darksaber pelo povo dela, ela tem a honra que a tribo do Mando valoriza tanto e que ele mostra na atitude de dizer que vai segui-la a partir dali. Ao mesmo tempo, também a coloca em uma total necessidade de salvar o Jin, né, quando ele foi capturado, já que ela falou em um passado de lealdade aos leais. Ou seja, tá tudo muito bem costurado, tudo muito bem montado. Então, se possuir o Darksaber, adicionada a honra que teve em também entregá-lo no passado pro Gideon em um acordo que salvasse o seu povo, se isso não for o suficiente para ambos, ou seja, para ela guiar pela tradição e pela honra, né, Death Watch e Children of Watch no caso aí, então não há mais o que se faça para tornar a Bo-Katan a única líder possível desse contexto. O sacrifício do Paz Vizsla é também muito útil para uma tentativa de resolução dessa treta histórica. Ele faz em honra, obviamente, à sua tribo, mas totalmente conectada à honra recente que despejou em Bo-Katan e que resvala sobre todos das duas tribos que estavam ali naquela disputa. Em resumo, ele salvou aquela galera. De novo, então não tem mais também, a partir disso, como falar sobre separação. Vizsla era o mais arredio a essa união, vide a disputa do xadrez para decidir quem seria o beta, já que o alfa estava muito bem posto, né? O Wolves e Bo-Katan tem agora um saldo devedor com o antigo rival, que pode fazer os seus seguidores serem mais afáveis e conseguirem, quem sabe, finalmente, dividir no mínimo uma refeição. Se é que dá para fazer isso por conta do capacete. Né, Maria Beltrão aí perguntando pra mim as coisas no Twitter, eu te respondo, mulher. Se acalma. A cena do sacrifício do Vizsla é digna do tamanho do seu personagem em corpo, mas também em espírito. O uso da guarda pretoriana, que vai aparecer pela primeira vez, como eu já falei aqui, lá na guarda do Snoke, né, do Supremo Líder Snoke, é perfeita para adicionar tanto em estética quanto em peso esse ato aí do personagem. Fora isso, resolve uma questão que muita gente não entende enquanto diegese nesse mundo aí. Gente, a guarda não fica ali parado o tempo inteiro, tá? Olhando tudo acontecer. É que nem tudo é filmado em Star Wars. Então, torcedores, calma. Ó, calma. Preciso agora falar sobre o grande elefante branco da sala. Vamos lá falar do Grogu. A terceira temporada de Mandaloriano nunca soube lidar muito bem com a figura do Grogu, bem como Star Wars parece ter uma dificuldade abissal em não conseguir se livrar de velhos símbolos. Grogu, né, e o ID-11 deveriam ser símbolos distantes aqui nessa temporada e também nessa série como um todo. Eles deveriam ser boas lembranças de outras fases de mando, da evolução, né, símbolo da evolução do personagem, inclusive impulsionadores internos introspectivos de conflitos morais aqui do nosso protagonista. Porém, dado o apelo comercial e infantil dessas figuras, são recicladas o tempo inteiro, como se não bastasse, assim como uma boa reciclagem, juntam os dois. A cena em que o ID retorna e o Grogu se transforma então no Krang lá das Tartarugas Ninjas, ou então o vilão Chiclete das Tartarugas Ninja, é tão desconexa que realmente eu me pergunto se tudo aquilo dali estava realmente presente nesse episódio aqui. Assim como se Grogu estava em algum momento dessa temporada, se foi planejado realmente isso. Ele vinha me parecendo um CGI sempre inserido à força, já que não possui nenhuma função narrativa. E mesmo agora que virou Krang, ainda parece ser um fruto de pós-produção. Ele não está presente nas cenas abertas, sempre aparece por último na ação, quando é utilizado, e há sempre uma cena de recorte para encaixá-lo nas situações. Eu acho, no mínimo, deselegante. Porém, para que eu não sou deselegante com os fãs que sustentam esses velhos e inúteis símbolos em qualquer produção de Star Wars, a única diferença de Grogu antes e depois desse episódio é o quão pesado ele ficou, é o quão pesado se tornou
esse chaveiro? Será que uma cena impactante no próximo episódio, agora que ele pode ter uma função narrativa, já que o Mando está novamente em perigo, vai salvar tanto esse desperdício narrativo? Pior que sim, do ponto de vista sentimental, mas do ponto de vista pragmático, não, porque esse personagem representa exatamente uma coisa que eu odeio em Star Wars. É o conforto daqueles que só aceitam dormir com um lençol velho muito específico. Se não tivesse lençol, eles não conseguem pegar no sono. Larga disso, larga desses símbolos. Eu adoro como o episódio usa muito bem os Mandalorianos e acho que mais do que isso, finalmente entrega um quê de contemplativo a Mandalore, né? Vê-los conversando sobre o Purgo e sobre as batalhas que transformaram aquele planeta, mesmo que rapidinho, aliado também aos grandes planos gerais, mostrando todas essas transições de cena com muita calma e também a chegada dos novos personagens, Skinny Pete e sua turma, né? É muito efetivo para criar uma certa empatia com aquele povo e também com as suas reivindicações. E acho que ainda gera belíssimos wallpapers, tá? Fica aí a dica. Eu sempre gostei dos Mandalorianos pelo aspecto individual deles, nunca tanto assim pela história, pelo povo. Entretanto, a forma como lidaram com Bo-Katan nessa temporada fez com que meu sentimento mudasse. Se um dia eu gostei do Boba Fett, exclusivamente falando, né, do Boba Fett, do Din, da Sabine, a própria Bo-Katan também, obviamente tudo muito focado, individual assim, eu agora consigo receber os Mandalorianos como um todo. É como se eu entrasse literalmente em Mandalore com essas cenas de transição e esses pequenos assuntos que são levantados aqui. Quando os novos Mandalorianos, né, os navegadores /piratas ali, entram em cena, eles maximizam essa aura da personagem principal só de reconhecê-la pela voz, cara. Então, ao final desse episódio, eu fico com a certeza que tudo que não conseguiram desenvolver de conflitos com relação ao Din e principalmente ao Grogu é o completo oposto com a Bo-Katan. Protagonista ou não, não importa, mas é a que mais serviu para essa história de fato acontecer e chegarmos até aqui. É como se Din representasse o The Mandalore, né? A série como um todo, mais episódico, e a Bo representasse o The Mandalorian enquanto grande história, né? Unindo então o útil ao muito agradável. Com tudo isso em mente, momento teoria sobre a armeira. Eu desconfiarei dessa mulher até que se prove o contrário. Todas as suas ações me parecem muito suspeitas, como se ela estivesse lá em conluio com o Moff Gideon. Pode perceber, ela é praticamente a líder do culto de sua tribo e seu trabalho vinha sendo torná-los cada vez mais fanáticos pela doutrina, mantendo-os, portanto, afastados das outras tribos. Ela e os seus seguidores mais próximos foram alguns dos poucos que sobreviveram lá em Nevarro na primeira temporada. Tem outras explicações, mas só para adicionar aqui nesse momento de teoria, tá? Din mostrou que Mandalore não é envenenado nem amaldiçoado, então surge daí a Bo-Katan em seguida, com a história do mitossauro. Só que a armeira desconsidera isso quando ouve pela primeira vez. Aí de repente ela faz uma exceção ao seu fanatismo e envia Bo sem capacete para unir as duas tribos. Inevitavelmente, isso leva ambos os grupos a irem para Mandalore, onde eles são de fato ali emboscados. E quem não é emboscado? A armeira, que teve que voltar. E para completar, é ela quem sonha com a tal Grande Forja. Eles estavam indo lá pra Grande Forja, porque que logo ela foi a que retornou e não foi ver lá a Grande Forja dos seus sonhos. Isso pode ser fruto de uma escrita ruim, porque coloca essa personagem num limiar muito estranho? Sim, pode ser. Mas também pode haver algo a mais aí nessa história. Eu não gosto de ficar teorizando, mas teve esse momentinho aqui nesse vídeo. Deixemos agora para o futuro. Vamos ver o que é que acontece. Fim do momento teoria. A ação mandaloriana é brutal e a câmera aberta também ajuda a entender isso. As novas tropas de Gideon são sim um bom desafio, adicionam certa dificuldade para aqueles guerreiros tão perfeitos, né, tão implacáveis. E eu acho que mais do que isso, é um pouco mais de expansão aí para o universo Star Wars, e a gente ama que esse universo seja expandido e também, obviamente, traz coisas que estavam guardadas ali apenas nos livros. Ver o Din ser capturado, todas as suas armas, sua armadura, tudo sendo retirado, táticas dos Mandalorianos sendo usadas contra eles mesmos, só não é melhor do que entender como Gideon tinha em Mandalore um posto avançado do Império. E ao colocar o planeta nessa equação, cria uma belíssima desculpa em como a Nova República não viu essa velha, nova, grande força se formar. É uma saída que eu acho funcional, inteligente, nova, e coloca assim os Mandalorianos ainda um pouco mais nesse grande jogo político que existe entre esses dois momentos históricos de Star Wars. Finalmente temos um desafio não só para o Din, mas para a temporada como um todo, entre a direção linda do Rick Famuyiwa, mais aprofundamento de alguns personagens e bons fanservice. Eu me pergunto, por que não antes, ó Dunk Ferrick? Por que não antes, né? Daria pra ter feito
tudo que foi feito nesse episódio. Todos os aprofundamentos que foram feitos ao longo da temporada, tudo junto, aos poucos. Dava pra ter falado sobre a anistia, vida secreta dos droids, quer que seja, mas também trazer tudo isso em uma linha narrativa secundária, que tivesse sempre presente e agindo como uma ameaça. Olha como, a partir desse episódio, o peso de todas as ações se tornaram diferentes, cara. Olha só como faltou ao longo dessa temporada uma ameaça e ela estava aqui, bem escrita, eles sabem onde queriam chegar, porque não preparar melhor. Enfim, choremos o passado, mas vivamos aí o presente e também o futuro. É isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo para o último episódio dessa temporada. Um forte abraço em vocês e tchau.